Então, aqui, gente, para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma foto, tá, de um paciente real atendido ali no ambulatório do Hospital de Clínicas, quando a gente fazia a revisão da farmacoterapia. Então, vejam que ele é um paciente bastante complexo, né, que utiliza vários medicamentos. Claro, ele compra em grande quantidade para durar 2, 3 meses, por isso que essa quantidade é tão grande, mas a gente revisa todos no momento que a gente faz a revisão da farmacoterapia, né? E ele tem várias comorbidades, né? Mas são pacientes que a gente atende no nível ambulatorial que acabam sendo pacientes bastante complexos. E desse tempo todo de realização de consultas ali no ambulatório, né, com o grupo, tanto com o acompanhamento desses pacientes também hipertensos e com diabetes, né, tanto da oficina multidisciplinar, a gente percebe que existem alguns problemas relacionados a farmacoterapias que são bastante prevalentes, que é onde o farmacêutico deve olhar mais, que é para onde a gente deve se atentar. Né? Primeira coisa é a dor. A dor associada à aplicação de insulina é algo bastante evidente neste paciente, que faz com que ele não tenha adesão ao tratamento, tá? Essa dor na aplicação faz também com que aconteça lipodistrofia, né, que são aqueles nódulos que acontecem nas regiões da aplicação, e nesses nódulos, normalmente, não existe tanta dor assim. E as pessoas começam a aplicar sempre nestes nódulos, fazendo com que a absorção da insulina ela fique comprometida. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de orientação quando a gente verifica que isso acontece. Vocês sabem que nesse estudo que a gente está fazendo agora do pós-doutorado, a gente também verificou, num dos questionários que a gente aplicava, né, no ensaio clínico, como que a pessoa aplicava a insulina, se ela aplicava através da roupa. Quando eu vi isso no questionário, eu pensei, nossa, não, nunca vai acontecer isso, né? E realmente aconteceu, né? A gente teve, não foi um paciente apenas, mas foram mais de um, que relatava aplicar através da roupa, porque estava fora de casa, porque tinha vergonha, porque não queria mostrar a barriga, né? Vários motivos, mas acontece uma coisa que tu nunca vai imaginar, né? Outra questão que também acontece muito neste perfil de paciente é a questão da depressão, né? São problemas relacionados à farmacoterapia por conta de que esse paciente normalmente ele está abalado no seu autocuidado, né? Ele tem a questão de que muitas vezes ele acabou de descobrir que ele tem a doença, que ele é doente, né? E isso faz com que realmente ele possa ter transtornos relacionados a questões mentais que faz com que ele não utilize o medicamento ou não tenha autocuidado. Então, algumas pessoas chegavam no ambulatório realmente sem ter condições de realizar o autocuidado, por isso não iriam também utilizar o medicamento corretamente, certo? A questão do próprio dispositivo, né, da própria técnica de administração. A gente verifica muita dificuldade. Várias vezes eu observei PRFs relacionados à subdose, porque trocava o tipo de insulina, de seringa utilizada, e por conta disso a pessoa tinha associado que ela puxava no mesmo espaço né, no mesmo valor, digamos assim. E na verdade, ela estava com uma seringa que, ao invés de 50, era de 100. E estava puxando muito menos ou mais, né, dependendo do caso, de qual foi a troca, do que deveria. E isso não é raro a gente observar, é bastante comum a gente verificar esse problema na técnica de administração, principalmente na dose. Porque as pessoas com diabetes normalmente já têm problemas relacionados à dificuldade de visão. E isso faz com que dificulte mais ainda esse preparo da dose. Por sorte, agora o Ministério da Saúde ele tem enviado, né, para os estados cada vez mais canetas, o que facilita bastante o cuidado, né, facilita bastante o controle também
e essa administração, porque evita vários manuseios que a seringa tem, que a caneta não tem. Então, a questão dos locais de aplicação, nós também verificamos problemas relacionados, né, a locais inapropriados, às vezes dentro do umbigo, né, ou então aquela pessoa que é magra demais e aplicava quase que no músculo. Então, existe todos esses cuidados também que a gente tem que orientar a pessoa quando está aplicando insulina. O esquecimento das doses era algo bastante comum e foi um dos PRFs mais relatados no momento quando a gente avalia, né, por que a pessoa não tem adesão ao tratamento. E daí a gente se pergunta qual o papel do farmacêutico nisso tudo, né? Quando a gente faz a pergunta, como você tem utilizado seus medicamentos para diabetes, é uma pergunta, digamos assim, que abre os caminhos, que faz com que, a partir daí, a gente consiga avaliar esse processo de uso do medicamento e consiga verificar nessa técnica alguns pontos que são pontos que ela deve melhorar, que ela deve aperfeiçoar. E aí a gente criou, aqui eu trago para vocês um exemplo que a gente utilizava na Lídia, que é a ficha de orientação farmacêutica, que tinha alguns aspectos que a gente perguntava relacionado como utiliza esse medicamento. Então, a partir da técnica, a gente podia observar alguns passos que não estavam corretos. A gente já observava questões relacionadas com a adesão ao tratamento, porque se ela utiliza de forma incorreta, ou se ela esquece, ou se ela relata um processo de uso, né, que não demonstra que ela está tomando todos os dias, isso já podemos avaliar a adesão dessa forma. Também a gente verificava quais os problemas enfrentados, né, porque às vezes a técnica já demonstrava alguns problemas, e se a pessoa tinha alguma necessidade de ferramenta de adesão. Então, nós tínhamos calendários, nós tínhamos organizadores de medicamento, algumas tabelas que poderia se utilizar para marcar os medicamentos já utilizados. Isso tudo a gente usava durante o processo de cuidado. Depois a gente ia para uma etapa que a gente perguntava como que era a aquisição dos medicamentos, como que ele tinha acesso. Porque várias vezes a nossa intervenção era relacionada a como que ele iria adquirir aquele medicamento ou como ter acesso àquele medicamento. Hoje mesmo eu dei uma aula para a residência da UFSPA e do GHC sobre a questão de fluxos de acesso, né, a medicamentos no estado e no município. E realmente a gente muitas vezes não sabe nem orientar o paciente, né, como adquirir corretamente seus medicamentos, onde que ele pode acessar, se ele tem direito ou não. E é muito importante que a gente saiba como orientar, porque isso vai influenciar também na adesão ao tratamento. Várias vezes no ambulatório eu tinha que parar tudo, não era o processo de uso que eu avaliava, nem o controle glicêmico, nem as interações medicamentosas. Eu dava uma orientação de como ele iria adquirir aquele medicamento pela prefeitura ou pelo estado. Senão ele não teria adesão, né? Então, a fase inicial do acesso é muito importante. Depois a gente vai para a técnica, né, de como aplicar corretamente a insulina com todas as fases que a pessoa tem que seguir. Também perguntávamos como utiliza os demais medicamentos e num outro encontro a gente perguntava questões relacionadas ao glicosímetro, porque isso é outro ponto também. Existem estudos na literatura científica que demonstram que no diabetes tipo 1, quanto mais testes eu faço por dia, se eu faço os 3 testes ao dia, por exemplo, mais adesão eu tenho ao tratamento e mais controle da doença. Por quê? No momento que eu faço um teste, eu furo o dedo, eu tenho consciência de que eu estou doente, que eu tenho que me cuidar. Então, no diabetes tipo 2, os estudos não demonstraram essa relação tão forte, mas a gente também tem evidências, e hoje já está nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Saúde de Diabetes, já traz essa informação de que realmente eu tenho que ter um controle glicêmico e isso pode colaborar com a adesão ao tratamento, tá? E a gente fala várias orientações em relação ao teste, porque não adianta nada, o médico sempre pede que 15 dias antes da consulta, ou uma semana antes da consulta, ele traga o controle glicêmico. Não adianta nada ele medir de forma incorreta. Ele está lá comendo bolacha
e daí não higieniza as mãos, não tira o resíduo, e quando vai medir o teste, ele tem um teste de forma errada. E esse controle glicêmico daí, que é essa monitorização caseira, né? Esse controle glicêmico caseiro que ele leva para a consulta, para justamente o médico conseguir ajustar a dose, isso se perde, né? E não tem daí valor para intervenção e manejo. Aqui eu trago para vocês um exemplo também de um material sobre insulina que a gente elaborou, porque a gente verificou que as pessoas tinham muita dificuldade em diferenciar primeiro, né, uma caneta da outra, e também nós tínhamos verificado como necessidade que a bula e essas fotos que aparecem em outros materiais, que são desenhos, não demonstrava tanto a técnica de uso da forma como a gente gostaria de demonstrar. Então, a gente tirou as próprias fotos e fez o material, validou com o paciente, né, e foi um projeto TCC. E é bem interessante a gente realizar esse processo e validar com o paciente, porque, às vezes, uma figura que a gente escolhe para o material educativo impresso não tem significado nenhum para a pessoa, né? Eu acho bem interessante esse tipo de exercício. E aqui, o caso 3, que eu trago já para a gente já refletindo e já se aproximando, né, do final do nosso encontro, a questão de um paciente de sexo masculino, 64 anos, aposentado, está em acompanhamento por diabetes tipo 2, já passaram-se 10 anos de diagnóstico, ele apresenta glicemia em jejum 260, hemoglobina glicada de 9,2. Nos últimos 3 meses, ele reduziu 5 quilos do seu corpo, ele manteve o peso atual de 76 quilos, com um índice de massa corporal de 27,9. Ele vem em uso de metformina, né, de 2.000 miligramas XR, glibenclamida 10 miligramas 2 vezes ao dia. E sua última avaliação cardiológica exigiu alteração da terapia para controle da PA, sendo adicionada a hidroclorotiazida 25 miligramas, né, a terapia inicial, que já era enalapril de 20 miligramas por dia. Mantendo, então, um bom controle pressórico nos últimos 2 meses, ele refere uma baixa adesão ao regime dietético e realiza atividades físicas esporadicamente. Esse é um perfil muito comum que a gente encontra, tá? De pessoas que já estão com diagnóstico há mais de 5 anos e que não têm um controle da doença e que acabam tendo já complicações cardiovasculares, que são as complicações, né, associadas também a diabetes. O paciente, no caso 2, então, ele tem DM2 de longa data, ele tem evidência de descompensação pela hemoglobina glicada e hipertensão arterial com bom controle. O paciente, ele deve ser reencaminhado para a equipe multi para que ele tenha essa orientação da alimentação, essa orientação em relação ao exercício clínico, exercício físico supervisionado, em relação a essas condições para que ele tenha um controle glicêmico efetivo, né? Que deve já estar sendo dificultado justamente por essa falência progressiva, que é a carga da doença de novo, né? E recomenda-se a associação de um terceiro fármaco antidiabético ou uma insulina basal. Então, assim, é muito importante nesse caso a gente pensar aqui, né, de uma forma, eu verifico que ele não está conseguindo ter um controle glicêmico e, ao mesmo tempo, ele não está conseguindo ter um controle da nutrição. Nesse caso, quando se tenta fazer com que a pessoa tenha mudanças de hábitos, né, nutricionais e não se consegue, realmente não tem outra opção senão afetar e adicionar mais um medicamento.